Oi, delicinha, tudo bem? Menina, deixa eu te contar. Primeiro, acabei de passar por um leve apuro da vida da jovem idosa, né, de 31 anos. Deixa eu te contar esse babado, se por acaso você se identifica. Você já teve que lidar com questões de você ter que entrar em contato com suporte de alguma empresa para pleitear reembolso que foi feito de uma cobrança de uma forma indevida e tal, sabe aquela coisa de ter que falar com um robô, depois tem que falar com um assistente virtual e, né, argumentar, dar capturas, né, de provas em relação àquilo que você está trazendo. Ai, me cansa isso. Mas, em contrapartida, é tão bom, no final das contas, de tudo isso que a gente, né, pleiteou, né, todo aquele transtorno que talvez você tenha sentido em alguma ocasião na sua vida também, depois de análise do nosso caso, né, novamente, com o sistema lá dessa empresa, e aí quando a gente recebe a notícia de que eles analisaram, né, novamente e foi autorizado o reembolso do valor cobrado, que vai ser encaminhado o estorno para o cartão, tudo dentro dos conformes, dentro da paz. Isso tem me dado tantas reflexões sobre alguns pontos da minha própria vida. Vamos ver se você se identifica, minha amiga. Eu tenho até aqui algumas anotações que faz jus ao que eu tô sentindo. Em algum momento da nossa vida, não sei se você já passou, você se sentiu muito exigente? Exigente porque talvez você, né, se cobrou muito em determinada fase da sua vida, em determinado projeto. E eu sinto que quando eu me coloco em situações em que eu consigo ser mais vulnerável, ser mais autêntica, isso sobre exigência minimiza muito. Então, quem sabe nesse momento, delicinha, você consiga refletir junto comigo quais têm sido esses transtornos, né, na sua vida real, na sua vida virtual, em que você precisa se posicionar. Você precisa realmente criar forças surreais que vai lhe proporcionar você se sentir mais protegida. E aí vem até uma questão. O que faz você hoje se sentir mais protegida em relação a relações, né, pessoais, interpessoais, nos espaços, nos ambientes onde você se encontra, no seu trabalho? Quais seriam esses momentos em que você realmente se sente protegida? Quais seriam esses pontos, né, de equilíbrio, ou melhor dizendo, quais seriam os planos de ações para que você vá pleiteando todo dia essas suas sensações visíveis ou não de proteção? Minha amiga, é bizarro quando a gente começa a pensar sobre isso, porque nessa pequena resolução de adulta que eu tive nesse exato momento de conseguir realmente que o meu caso foi avaliado e realmente foi uma questão indevida e blá blá blá, eu me coloco nesse momento de refletir junto com você. Será que a gente está realmente ciente quais seriam esses lugares em que a gente está predisposta a lutar essa batalha para que a gente consiga a nossa tranquilidade? Ou melhor dizendo, quais seriam as nossas autorresponsabilidades diante de algumas ações que nós mesmos, meros seres humanos, precisamos tomar, né? E aí, eu tô com uma outra perguntinha aqui no jeito para te fazer. Você sabe me dizer qual que é o lugar onde você está que lhe proporciona mais felicidade? Qual tem sido, né, em pequenas palavras, os lugares que você sente que a sua alegria está mais, né,
potencializada? O lugar em que a vida parece mais boa? Você teria facilidade em responder essas perguntinhas? E eu tava aqui, ou melhor, estou em constante autoanálise durante uns bons dias mais frequentes, mais introspectiva. Eu quero te dar essa lição de casa, minha delicinha. Quem sabe no seu lugar feliz, vou te dar um exemplo aqui no meu contexto, tá bom? Talvez você pense que seu lugar feliz seja seus momentos de mais solitude, momentos em que você consiga ter tempo maior, com qualidade, sendo criativa, né? Hoje mesmo eu finalizei uma pintura aqui com tinta guache, tô em processo ainda de colorir, né? Com giz de cera color gel, com canetinha, lápis de cores. E eu até fiz alguns registros, né, em filmagens que posteriormente vão estar disponíveis no YouTube. Mas, quem sabe o seu lugar feliz também possa ser, além de você se priorizar, né, e ter esse tempo de grande qualidade com você mesma, fazendo aquilo que você se sente feliz e alegre, você também se sente feliz estando ao lado de pessoas que você ama? Seja o seu companheiro, seja a sua mãe, né? Seja com seu pet. Enfim, tem sido momentos em que eu tô realmente potencializando e colocando em vigor, sabe, minha amiga? Essas questões que a gente precisa todo dia escolher, né? Quais são essas batalhas que vão sustentar mais os nossos sentimentos e emoções em relação a nos protegermos, a nos sentirmos seguras, né, acolhidas. Eu sinto que eu vou meio que norteando entre momentos que eu tô mais do lado de uma sonhadora, depois do lado mais de uma realizadora. E outra perguntinha, tá? O que isso tudo que você vem escolhido se posicionar na sua vida, tá te forçando a encarar sobre você mesma? Trazendo esse gancho sobre a questão de exigências, né? O quanto que isso pode ser muito tóxico se a gente não tomar cuidado. A questão de, em algumas situações, eu me sinto um pouco impostora, sabe? Aquela vibe de síndrome da impostora. Mas uma das coisas que eu tento focar para que isso minimize esses sentimentos, né, que subtraem, né, a minha saúde mental, é realizar e dizer sim para questões e atividades e que me coloque num flow de inspiradora, entende? Então pense, o que você se sente realmente inspirada, potencializada, né? Naquilo que faz sentido para você, para sua vida. Reflita. Vou dar um exemplo, tá? Essa questão de inspirações. Recentemente, eu me sinto muito inspirada quando eu finalizo leituras de livros, sejam eles físicos ou digitais. Agora mesmo eu finalizei um livro físico que se chama Para Viver Melhor, Sabedoria Prática para Tornar Sua Vida Mais Feliz. Já dei 4 estrelas. Eu até fiz um short no YouTube, né, falando um pouquinho sobre esse livro e em que momento que eu deixei ele para ler. Posso deixar até o link aqui depois para você ver, ok? Mas de uma coisa que também me inspira não é só a conclusão do livro em si, mas o quanto que eu me senti inspirada no decorrer desse processo de leitura e quais eram esses momentos e como eu me senti em relação a esse processo mesmo, né? Enfim. Outra coisa, o que você tem buscado, minha amiga, em relação à sua rotina? Confesso que eu tenho corrido contra uma rotina rígida.
Eu tô cada vez mais consciente e querendo ter mais intencionalidade, sabe? Na minha rotina. Quem sabe seja uma ótima ideia para você rever, né? Como que você tem administrado a sua própria rotina, quais têm sido essas buscas, né? Se a sua rotina também tem sido num foco mais cheio de criatividade e significado, ou você tem só deixado rolar, você tem deixado que a agenda dos outros seja a sua agenda também, ou você tem realmente lhe dado priorização, né, no que faz sentido para você, no seu contexto, nos seus objetivos. Reflita, minha linda, reflita. Tem sido algo que tem sido muito recorrente, né? Eu tenho lido um livro físico que eu tô assim completamente apaixonada. A escritora é uma pessoa que já tem um grande poder, vamos dizer assim, afetivo e emocional, porque eu já assisti várias séries e estou em processo ainda de finalização dessas séries, que é da Shonda Rhimes. O livro se chama O Ano em que Disse Sim, né? Como dançar ao sol e ser a sua própria pessoa. É um livro super contagiante e emocionante. Levando em consideração, se você também é uma pessoa introvertida, vai se reconhecer muito na escrita dela, tá? Ela traz muitos pontos que ela se expressa e se coloca de extrema vulnerabilidade, né? A forma como ela escreve, eu sinto como se ela estivesse conversando. Sabe aquela leitura que você faz, que parece que você tá conversando com a pessoa de uma forma assim tão informal? Achei muito babado. Eu me senti muito mais íntima dela, de um nível assim muito bacana. Eu sinto que esses tipos de livros, que é muito mais não ficção do que ficção, né? Mas é uma questão que você tem que analisar aí, né? Se faz sentido aí no seu contexto você consumir livros assim, mas tem me deixado muito feliz, né? Ver a forma como outras pessoas que eu admiro, né? Em diferentes formatos de trabalhos aí nesse mundão, como que lidam, como que é o processo criativo dessas pessoas, né? Como que é essa questão da exposição, como que é essa questão de aprender a se amar, o seu eu mais verdadeiro, sabe? Sem nenhum tipo de mimimi. Enfim, é babado, tá? Esse O Ano em que Disse Sim é o livro que eu tô ainda lendo. Mas antes de finalizá-lo, até então, eu mantenho com 5 estrelas. Ai, linda. E, de verdade, hoje foi um dia em que a adulta que habita em mim teve que se colocar em situações em que realmente teve que continuar a ter forças e autoconfiança, né? Porque até trazendo esse gancho no que eu iniciei, falando que eu tive que, né, falar com o suporte de uma X plataforma para solicitar o reembolso e tal, de uma parada que foi feita de uma forma, né, não proposital e de uma forma acidental e tal, blá, blá, blá. É desafiador, né, a gente parar e pensar o quanto que às vezes a gente tá com um nível de energia para determinadas coisas, talvez alto, e para outras coisas o nível de energia tá baixo, né? Como que você tem administrado, por exemplo, as coisas mais básicas do seu dia, como, por exemplo, comprar coisas no mercado, no delivery, como você tem feito essa frequência de compras, né? Como você tem administrado as suas finanças, né? Existe alguém que é de sua total confiança que faz essa questão acontecer, né? Em que a pessoa tem esse aparato de mais afinidade, né? Com essa determinada área e você deixa a pessoa brilhar, né? No meu caso, por exemplo, essa parte de financeiro eu destino pro meu marido. E eu fico muito tranquila,
porque é algo que a gente precisa realmente ter essa total confiança, né? Eu, pelo menos, parto desse princípio para ter um relacionamento. E é um relacionamento que já é 8 anos e 6 meses juntos, lindos, maravilhosos. E por que eu tô falando isso? Acho que tudo parte da nossa própria autoconfiança e posteriormente na confiança com quem a gente convive, né? Com quem a gente se relaciona. São tantas camadas, minha amiga, que eu poderia estar me aprofundando aqui. Eu tenho tido muito insights em relação a muitas coisas, mas de uma coisa eu queria deixar muito claro aqui pra você você tem lhe proporcionado mais tempo de qualidade para com você, para com a sua criança interior, né? Você tem destinado tempo de total atenção para as coisas que fazem sentido e lhe fazem sentir coisas boas. Você se sente amada por você mesma? Quando a gente parar de ficar dando essa responsabilidade da nossa validação, da nossa gratificação, da nossa jornada de vida para outras pessoas, é muito insustentável a longo prazo a nossa própria saúde mental, não é mesmo? Pense com carinho como que você tem administrado a sua própria vida. Peguei aqui meu papelzinho para lhe proporcionar algumas reflexões também, ok? Primeiro, eu tenho me colocado em situações que eu estou em constante recalculando a rota da minha própria vida, do que faz sentido nessa fase onde eu me encontro, com a maturidade que eu estou. E lhe convido aí, né, nesse mergulho da nossa conversa de extremo acolhimento, para que você se pergunte, você quer uma rotina que lhe proporcione mais leveza, né? Será que talvez você precisa também parar de reclamar mais, parar de ficar se vitimizando, parar somente de ficar autocentrada demais, parar de fofocar, parar de se julgar e julgar os outros, parar desse controle, autocontrole constante e doentio para você e para com as outras pessoas que convivem com você? Será que também é o momento de você parar de ser rancorosa? Você acredita? Sabe aqueles momentos que você revira o zoinho? Enfim. Eu me compadeço também com isso. Parar de ser autocrítica. E quando eu até venho aprendendo uma dinâmica, quando alguém vier tentar iniciar uma fofoca, uma conversa que não tem o mínimo de embasamento saudável, faça 3 perguntinhas, vamos dizer, 3 coisas na peneira aí, tá bom? Primeiro, aquilo que a pessoa tá falando é um fato ou é a sua opinião dela? Segundo, aquilo que a pessoa vai falar pra você é algo bom, que vai tá na linha aí de uma vibe mais na bondade ou não? Terceiro, aquilo que estão falando pra você é algo útil ou não? São coisinhas assim básicas, né? Mas se a gente for parar pra refletir, vai fazer muita diferença no como a gente administra aquilo que a gente recebe e o como que a gente vai fazer com aquilo que a gente recebe, né? Se a gente vai dar sequência àquilo ou não, sabe? É o senso crítico constantemente, né? Proporcione mais momentos em que você consiga colocar na atenção plena, né? No mindfulness. Lhe proporcione mais ocasiões em que você consiga ter mais gratidão, né? E bora, né? Estar se colocando sempre em desmistificar constantemente essa questão da gente se cobrar tanto e tal, sermos realmente mais autênticas. Quem sabe você gosta de cantar? Cantarole lá no banheiro, por mais que você não saiba algum idioma que você tá cantando, faça por você, sabe? Sem se julgar. Você gosta de dançar? Dance aí, dance junto com o seu marido, dance sozinha, sabe? Dá aquelas risadinhas que só você sabe fazer consigo mesma. E lhe proporcione realmente com que você, a cada dia,
Se aproxime da rotina flexível que você tanto almeja, sabe? É hora de você parar de ficar só na teoria ou só de consumir conteúdos em relação a isso e colocar em prática, tá bom? Bora comentar sobre isso? Suas opiniões, suas percepções? Segundou, delícia, 22h54, de comecinho de mês por aqui e por aí. Em que momento está do mês, quando você me ouve? Primeiro, eu quero lhe propor algumas reflexões. Como você sabe que eu sou completamente apaixonada, né, por compartilhar essa busca, né, sempre de uma rotina cheia de criatividade e significado. E uma das coisas que tem sido grandes impulsionadores para sustentar essa rotina mais intuitiva, né, seria criar com constância, e o plus é respeitar a nossa saúde mental enquanto a gente tá testando rotinas de fato que melhor se adapta à nossa rotina, à nossa fase que a gente se encontra, né, propriamente. Então, eu quero lhe propor que você também se permita descobrir essa incrível experiência de ser você mesma, né? Quem sabe sempre através de uma abordagem mais positiva, refletir quais seriam, quem sabe, as gratidões que você poderia estar exaltando na data de hoje. Quais seriam os seus sonhos que estão em vigor? Aqueles sims que você disse, né, mais recente. Os seus planos, sua família, seu relacionamento. Quais lições você tem aprendeu hoje? Teve alguma frase de impacto para você? O que você fez no seu dia? O que você, diante a essa finalização do dia, o início, o meio, o que poderia fazer para melhorar? Qual seria o seu dia ideal? Então, diante dessas reflexões iniciais, eu quero trazer à tona um exemplo, tá? Aqui, com muita humildade. Hoje na minha agenda teve quarta sessão da fisioterapia, logo pela manhã. Então, já foi logo essa grande responsa de priorização pela saúde. Eu queria até propor que você reflita em qual nível de hierarquia e de prioridades na sua vida está a sua saúde. O que você tem feito em melhorias, né, em manutenção, em reparo de alguma coisa que você sinta que está lhe incomodando. Eu ainda estou em processo de melhorias, né, em relação ao meu pequeno derrame articular, né, da tendinopatia patelar no terço distal, que surgiu de forma repentina e persistente, etc, etc, tá? Mas onde eu quero chegar? Diante a essa ida logo pela manhã, eu fiquei me observando com mais atenção como que eu me senti em relação a ambientes em que já eram ambientes meramente conhecidos, já era a quarta vez, né? Mas o que é o mais diferente são as pacientes também que a físio comporta lá dentro do consultório, né? E cada uma com a sua demanda e tudo mais. E olha que coisa, eu vou te contar uma coisa que só você e meu marido sabem, só os íntimos. Vamos ver se você, se for uma pessoa introvertida, vai se identificar. Eu noto que nesses momentos X, onde ocorre de estar num ambiente com uma pessoa desconhecida, vulgo, literalmente, pacientes X, eu sento, né, por exemplo, geralmente numa maca ou numa cadeira, dependendo do aparelho que eu vou estar sendo, né, feito procedimentos,
de desinflamação, né, do joelho. E hoje eu fiquei muito atenta a como meu corpo se comportava diante esses desconfortos de questões sociais. E é muito gritante isso. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos ver se você se identifica, comenta aí, vai ser muito bom ter alguém aí do meu time pra gente trocar umas figurinhas aqui nos comentários. Basicamente, chega um momento lá que foi feito todas as conexões necessárias lá dos aparelhos no meu joelho, e em uma dessas ocasiões a profissional precisa, né, fazer o atendimento para outras pacientes. E geralmente eu fico em um ambiente junto com outras pessoas, né? E eu não faço a menor questão de iniciar nenhum tipo de assunto com essas pessoas. Menor, sem carisma, sem energia, focadíssima em mim, no meu processo. E aí, minha amiga, e não é nem questão de, sabe, de ser desrespeitosa, algo do tipo, porque se chegarem e puxarem assunto, eu vou responder de forma bem objetiva. Mas ser a pessoa que vai iniciar, já não contei comigo. E ok, né? Cada um tem o seu manejo, né? Em relação a questões de ansiedade sociais. E diante disso, eu notei que eu tava na cadeira, aí tava eu e mais essa X pessoa desconhecida fazendo o procedimento dela lá. E automaticamente, por questões de mera segurança e proteção da minha introvertida que habita em mim, um pouquinho introvertida ansiosa, pra não dizer outra coisa, ela liga e como se eu entrasse no meu modo, sabe, modo avião do celular? Eu me desconecto. E o que tá dentro do meu controle fazer naquela situação é apoiar minha cabecinha na parede, fechar os olhos e literalmente ficar numa vibe meditativa. Sério, eu fico muito assim, internalizando e falando mantras mentalmente, sabe? Ho'oponopono, falando tudo que for de mais tranquilo pra mim. E eu noto que eu preciso ficar, geralmente, apertando alguma coisa com as mãos. Então, nesse contexto hoje, eu observei que eu tava com um cachecol. Aí começou a ficar um pouco calor. Eu tirei ele e coloquei dentro de um bolso do meu casaco e fiquei apertando o cachecol. Sinto que de alguma forma isso me aterra, né? Eu me sinto muito mais num ambiente mais confortável. Me entende? E depois passado isso, né, a físio chega e tal, para mim poder fazer outro procedimento, para ir para um outro ambiente. Nesse caso, hoje foi uma maca para colocar as botinhas pneumáticas, sabe? E aí, meu anjo, foi que basicamente eu tive que deitar. E nessa deitada, de novo eu ativo meu modo avião, fecho os olhinhos e viro assim, né, meu rostinho pra parede e tiro meus óculos, apoio assim na minha barriga. E aí novamente estou com essa desconhecida. E aí eu noto que deitada naquele ambiente que eu tiro óculos e tal, desativo todo o meu modo alerta de interações, né? O corpo fala, né, minha amiga? Se você estiver atenta, saiba que esse tipo de situação não é um convite para nenhum tipo de diálogo ali. Fica a dica. Mas essas são as formas que suavemente eu tento lidar em relação à ansiedade social, a agonias e desconfortos de interações. Ainda mais que eu tava até falando com meu marido e tal,
que eu sinto que a fisioterapia, essas sessões, tem sido muito terapêutico, literalmente, mentalmente falando. Eu saio extremamente feliz, né? Mais desinchada do meu joelho. Eu sinto que é um progresso, né? Um processo além disso. E eu tento lidar isso de uma forma mais romantizada, né? Porque é desafiador a gente estar em recuperação de alguma coisa, né? E esse episódio, nesse momento, é para que você reavalie como você tem lidado nesse processo, que já é desconfortável em si, né? Vivenciá-lo no seu dia a dia, nas suas outras horas que você precisa conviver consigo mesma, algumas dores, etc. Mas estar nesses locais, eu consigo notar que aí quando finaliza tudo, né? Por exemplo, hoje, aí finaliza, a profissional chega, né? Conversa, alguma coisa lá pontual, dá algumas orientações, e aí meu marido aparece lá na porta pra gente poder, né? Se despedir e tal. E aí rolou uma conversa ali, né? Uns desabafos de ambas as partes sobre algumas questões dentro do contexto, né? Envolve saúde e tal, a profissional desabafou umas questões, a desconhecida também, enfim. Nesse contexto onde tá a grande maioria de pessoas que eu tô um pouquinho mais conhecida, né? Diante a 4 sessões, e eu me sinto muito mais tranquila de me comunicar, sabe? Onde eu sinto que são alicerces, de certa forma, de extrovertidos, né? Para lidar com o meu mínimo de energia. Enfim, não sei se fez sentido para você, minha amiga, mas de onde eu quero chegar é que, primeiro, quando foi a última vez que você foi em algum profissional da saúde para cuidar de algo que você precisa, né? Pense sobre isso, porque na próxima semana eu vou, já tá anotado aqui na minha agenda que eu preciso fazer alguns exames de sangue para serem reavaliados, para que eu consiga agendar com uma endocrinologista para ver se vai haver alteração nos meus remédios que eu tomo em relação ao hipotireoidismo, que eu faço o acompanhamento de forma responsável, né, da medicação. E, diante dessas paradas todas que ocorreram-se, eu quero te convidar a rever, né, quais têm sido essas tarefas que você tem colocado na sua própria lista. Hoje, por exemplo, eu fiquei muito feliz e satisfeita por finalizar a edição de um vídeo que há muito tempo esse projeto estava só no papel. É um início de um projeto, de outros que virão de forma mais aperfeiçoada. E eu queria propor para que você também se desafie hoje, se divirta-se, seja editando vídeos, seja compondo mais, né, takes de alguns vídeos para compor aí a história que você quer contar, a inspiração que você quer compartilhar. E agora eu tô vendo aqui que ele tá sendo convertido, esse vídeo, né, do esquema do programa de edição, ainda hoje eu quero deixar ele upando pro YouTube de noite, enquanto eu durmo. Maravilhoso. E essa semana já deixar programadinho, já para esse mês de julho, sair uma playlist, sabe? Uma vibe de vídeo de playlist, com musiquinhas para foco, playlist para você trabalhar, playlists aleatórias, animadas, mais instrumentais, né, que fala sem ninguém cantarolando. Mas o plus disso é que foram compilados de diversos vídeos que eu fui criando no decorrer desse mês, de uma rotina real, sabe? Que envolveu muita coisa, muito autocuidado, muito processo criativo, muita cozinha, muito hábitos, né, que eu faço na minha rotina, seja de leituras,
seja de leituras aqui no sofá, seja de leituras no vaso sanitário, seja bebendo água, seja no escritório de casa, seja tomando banho, seja fazendo faxina, organizando a casa, pintando, colorindo, escrevendo, enfim. Foi tão bom, tanto esse processo de registrar para poder rever no futuro. Sabe aquela vibe de diário visual? Eu sinto que os vídeos têm sido esse grande potencial para mais gratidão. Então pense qual formato talvez seria melhor no seu contexto para que você conseguisse captar e pudesse amplificar, né, a forma que você vê o mundo, a forma como você pode ser mais feliz acima de tudo. Não é mesmo? Espero que você esteja muito feliz, muito bem. Você sabe que eu adoro falar no seu ouvidinho lindo e cheiroso. Nesse momento eu sigo aqui no sofá com um termogel aqui, né? Uma bolsa térmica de uma compressa de gelo, né? Que tá aqui no meu joelhinho. E uma coisa eu me propus nesse momento. São 23 horas e 10 minutos. Eu vou iniciar um filme de terror nessas horas. E aí vem outro desafio consigo mesma. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Enfim, eu vou assistir um filminho agora. Ele foi uma indicação da Nanats, sabe? Eu vou falar o nome aqui pra você. É O Mal que Nos Habita. Tá na Netflix, tá? Em breve eu falo mais sobre ele. Mas já que a gente tá na vibe aqui de filmes e tal, as indicações, eu vou lhe propor 2 indicações mais recentes. Eu assisti junto com meu marido o filme Divertidamente. Oh, que coisa gostosa, né? Assistir foi a coisa mais, assim, a lágrima que escorreu nos meus olhinhos mais recente. Foi muito bom me colocar nesse momento, assim, de reviver, né, uma vibe mais infantil, mais comédia, que envolve muitas nossas emoções. A gente consegue, de certa forma, ficar mais atento, né, ao que talvez o nosso cérebro, como que ele administra, né, de uma forma criativa, as confusões que às vezes nós mesmos internamente fazemos, né, que seja alegria, tristeza, enfim, várias coisas que afetam diretamente a nossa vida. Enfim, eu acho que uma das coisas que eu gostaria de deixar à tona aqui pra você ser mais gentil com você é se lembrar que não existe emoção boa ou ruim, né? Notar que todas essas emoções que você tem tido, né, já teve, elas são sim valiosas e importantes para sua vida, para nossa vida. Mesmo aquelas que a gente se considera ruins, triste, medo, nojo, raiva, tá? Então, faça esse convite para que você assista aí. E chama aí alguém que você ama também para assistir, que vai ser muito, muito, muito significante, tá? Passa na Disney+. E um livro que recentemente eu finalizei, fiz até um shortzinho dele, falando as notinhas que eu dei, se chama Para Viver Melhor. É uma sabedoria prática, né, para tornar a sua vida mais felizinha. E foi interessante. Esse foi um livro físico, que a princípio eu deixava lá no banheiro, aqui de casa, e aos poucos, todas as idas, eu ia dando uma lidinha. É babado, tá bom? Estou por aqui, delícia. Tô aqui só no aconchego, deitadinha, debaixo da coberta. São 9h42 da manhã. E tô aqui nos finalmente desse episódio. Confesso pra você que é sempre mais desafiador finalizar episódios, você acredita? Que eu quero continuar nossa conversa por muito mais tempo.
Mas aí o que me conforta é que vão ter outros episódios que eu vou continuar falando no seu ouvidinho lindo e cheiroso. E tem algumas perguntinhas que vêm ressoado muito no decorrer aí da minha trajetória de uma adulta, né, funcional. Eu gosto de brincar que eu me identifico como uma jovem idosa de 31 anos e tenho testado formas, estratégias muito mais amorosas de como aplicar, né, a gratidão no dia a dia. E é bem complexo isso para cada pessoa. E aí eu vou dar algumas sugestões, né, onde você também possa testar aí no seu contexto, se faz sentido. Uma delas é manter algum diário de gratidão. Então, seja desde você fazer um diário em áudio, como por exemplo aqui, né, nosso áudio longo, ou você escrever, né, ou no caso você, quem sabe, fazer elogios com frequências, tanto para você quanto para outras pessoas. Enfim, você tem que testar, né, formas em que você consiga se condicionando, né? Ok? Tipo, fazer elogios com frequência, demonstrar carinhos pelas pessoas queridas, valorizar tudo que você já possui. Isso tem sido pequenos pilares que têm sustentado a gratidão. Então, meu amor, continuando aqui a Eu do Futuro, às 11h36, eu fiz algumas anotações que me recordam, né, de poder aqui falar com você de forma muito gentil, tá bom? E amorosa. Quem sabe você tem desfrutado de cada momento de forma mais plena, ou pelo menos tentado, né, aplicado cada vez mais a resiliência, porque só o fato da gente viver é desafiador em vários níveis, né? E se você também, assim como eu, tá com alguma questão mais desafiadora de desconfortos em alguma parte do seu corpo e, por consequência, causa desconfortos também mentais, né? De insatisfação, de impotência. Então vamos juntas tentar cada dia, nem que seja 1%, de achar, deixar visível esses momentos que nos deixam mais plena. Uma coisa que eu venho feito é, por exemplo, tô no meu trabalho formal e tenho acesso a uma janela onde eu consigo olhar o céu e aí observar e ser grata por aquelas nuvens ali, né? Me atentar ao que tá ao meu redor, tocar, né, as minhas mãos. Isso me ajuda a aterrar, né, e minimizar a minha ansiedade e etc. Isso tem sido bem gratificante. E algumas outras coisitas que eu posso vir a complementar, caso você queira, comenta aí. Olha, sextou, são 16h51. Eu fiquei refletindo, ou melhor dizendo, tentando achar argumentos de impeditivo de continuar esse nosso diário aqui desse episódio. Porque eu falei, nossa, já tá 40 e poucos minutos até o presente momento, caramba. Mas aí eu falei, pô, é o nosso diário, é a nossa troca, a nossa intimidade aqui sendo exposta. Fique super à vontade para você comentar aqui, né, o que tá rolando aí na sua vida também. E tem sido um grande aprendizado, né, aprender a me lembrar, a sorrir mais enquanto eu relato isso, enquanto eu reencontro e dou nome a certos sentimentos e emoções que têm surgido aqui no decorrer dessa jornada, né, de vida. E esse momento aqui nosso é sempre uma grande potencial de inspiração para você, né, com muita humildade. Quem sabe hoje seja um grande lembrete para que eu e você realizemos pequenos atos de gentileza, seja para nós mesmos, seja para outras pessoas.
Agora, por exemplo, eu tava anotando aqui no meu bloco de tempo, na minha agenda online, em relação ao meu momento de spa, ou melhor, meu banho premium. E tem sido perfeito para você que também é uma introvertida ansiosa, para você que quer lhe proporcionar momentos mais prioritários e exclusivos para a sua vida, para o seu bem-estar físico e mental. Eu super, sugiro que você coloque literalmente um horário na sua agenda para que você faça esse seu momentinho de mais autocuidado. E tem sido, assim, revolucionário. De verdade. Eu tô, assim, fazendo isso de forma recorrente e contínua. Já vai fazer quase uma semana. Seja destinar, de fato, um horário onde repete semanalmente. E aí eu destino, de forma intuitiva, realizar algumas ações nesse banho premium. Seja desde, tô a fim de depilar X parte do corpo. Quero fazer uma hidratação capilar. Quero fazer uma hidratação corporal e facial. Vou fazer uma automassagem com um olhinho corporal gostosinho, aí de baunilha, delicinha, assim, pós-banho, corpinho molhado, faz aquela automassagem com olhinho. E hoje eu venho testado quais outros estímulos complementares para poder preparar, esse ambiente para que fique mais gostosinho, Sabe aquele momento em que realmente você deixa para que seja mais cativante para você, Então você tem que testar, Aqui são algumas dicas que eu venho aplicado. E eu posso sugerir alguns produtinhos que eu venho utilizado e tem dado super bom no meu corpinho e tal. Vai ser muito legal compartilhar com você. Comenta aí caso você queira. Posso tirar fotinha e colocar até na aba comunidade do YouTube. Enfim, eu adoro essas coisas. Tenho pesquisado cada vez mais coisas que tenham essa prática de mais gentileza comigo mesma. Isso tem minimizado muito a questão de ansiedade, de eventos, onde eu vou ter que me expor à socialização. Então eu sinto que isso acalma meu coração. Então, quem sabe seja uma ótima alternativa, antes de você ter esses compromissos fixos aí na sua vida adulta, funcional. Isso tem me energizado, reenergizado, acalmado meu coraçãozinho. Tem dado esses momentos, essas horas de mais relaxamento, tá? Então, fique aí uma sugestão para você refletir qual é a melhor forma que vai se adequar aí no seu contexto, na sua rotina, ok? Mas tem sido muito prazeroso, tá? E vai muito além, de apenas uma limpeza corporal, sabe? Eu sinto que tem sido uma experiência completa, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então eu sinto que isso tem sido rituais, assim, que tem envolvido muitas coisas, além de produtos especificamente, tá? Eu sinto que tem nutrido internamente essa compaixão, Tem hidratado a minha calma, a minha gentileza, tem me protegido em outros níveis muito mais profundos, Se é que me entende. E eu tô muito feliz. Em contrapartida, para não dizer que eu não falei nada que envolva a criação de conteúdo, nesses momentos eu me sinto muito mais inspirada em criar. Então, por exemplo, ontem eu dei uma checada como que tava a enquete, que eu havia feito lá na Privacy, no meu perfil, e verifiquei que tinha bastante coisinha lá votando que queriam conteúdo relacionado a lingerie também. Eu já disponibilizei um conteúdo relacionado ao anal, uma prévia lá de uma parada, mandei no chat, e a lingerie eu consegui construir essa produção de conteúdo posteriormente a essas práticas de autocuidado que me inspirou, me deixou mais motivada. Então, enquanto eu tava colocando minhas lingeries de fato numa X data aqui, eu gravei, um videozinho
bem gostosinho, rapidinho, e já disponibilizei lá no chat para os assinantes. E assim, tem sido extremamente benéfico em tantos níveis. Então fica aí uma grande sugestão amorosa para você. E eu até anotei na minha agenda, tenho feito isso como se fosse um registro, né, particular, do que eu me senti que deu bom nesse processo de rituais aí de spa. Então eu coloquei que ouvir, por exemplo, stories. Minha amiga, agora eu sou dessas, mas ainda continuo bem slow living, bem low profile, bem jomo, porque eu não tenho Instagram. Eu sou penetra do Instagram do meu marido. Eu uso apenas para poder ver as stories alheios, sou uma mera usuária. E aí eu tô seguindo umas meninas aí que eu me identifico e tal. E assim, é muito show esse desapego, né? Eu só venho destinado por exemplo, a consumir o Instagram só em momentos assim, bem de good vibes. Então eu tenho alocado esse momento de assistir stories, ouvir, né? Porque eu tô no banho e tal, sem óculos ainda, de longe de grau. E aí eu coloco, tem sido ótimo. Hoje foi deu muito positivo. Apoiei assim na pia do banheiro, do celular, deixei conectado no carregador, porque eu tô convertendo um vídeo, que eu finalizei a edição. E diante desse processo de converter o vídeo, né, suga bastante energia aqui do bagulho, né, bateria. Eu falei, nossa, bacana, vou ficar ouvindo uns stories. Foi muito bom, recomendo. Eu também já testei colocar playlists aqui no YouTube, né, no YouTube Music, no YouTube Premium que a gente paga, que eu também já dei essa sugestão, que é um grande investimento para o nosso entretenimento, para nossa criatividade, o YouTube Premium. E aí, um dia desses eu coloquei uma playlist que tava as mais tocadas, fica a dica. Só que tem aquela coisa, se você não especificou qual, né, banda, enfim, que você queira que toque, quando você coloca assim, as mais tocadas, vai vir de tudo, né? Às vezes esse tudo não é algo que você se identifica. Então, eu ouvi umas paradas que não fazia muito sentido enquanto eu tava tomando banho, e aí não foi na vibe que eu queria. Então não vou mais colocar esse tipo de playlists aleatórias. Pelo menos essas que são consideradas as mais tocadas, porque algumas eu não me identifico e causam um leve ranço de eu não poder sair do banheiro e molhar a casa inteira. Enfim. Quem nunca, né? Mas eu tô aperfeiçoando, vendo o que faz sentido no momento. Acho muito bacana a gente deixar a nossa intuição rolar solta, que vai ser muito mais fluido, né? Esse processo que é pra ser prazeroso, né? Então, ouvir stories hoje foi muito bom. E aí eu, zerei os stories meus, vulgo do marido compartilhado, e vim aqui pra sala, fiquei vendo um videozinho de boinha, já coloquei minha roupa, né? Aí quando chega um X horário, eu já me dirijo para o meu deslocamento externo. Mas caramba, que coisa gostosa, né? Que coisa gostosa. Então se coloque na agenda. Qual horário que, por exemplo, você tem certo de que você vai ter esse seu momento exclusivo, sem nenhum tipo de intervenção? Sabe? Eu tenho destinado essas horas que antecedem o meu deslocamento propriamente para o meu compromisso externo, vulgo trabalho formal. E tem sido muito bom. Além disso, quero te dar essa oportunidade até para você refletir. Quais são os acontecimentos na sua vida ultimamente que você pode lidar esse momento de você ficar feliz e comemorar? Nem que seja minimamente, sabe? Nem que seja para tomar um cafezinho, para comemorar que você, assim como eu, criou 2.500 designs gráficos no Canva. Eu recebi essa mensagem do próprio Canva. Eu fiquei, caramba, a gente não tem noção, né? A gente só vai criando as paradas. E aí, quando você é recebida com essa mensagem, a gente fica, caramba, que legal. Aí eu recebi uma gratificação lá de um design premium. Foi muito gostoso, foi muito bom. Fiquei feliz, né? Então eu venho me colocado até à disposição
caso você queira algumas dicas nesse processo aí de mais de 2.500 designs gráficos criados aí pela sua internet, eu vou ter a honra de poder te ajudar de alguma forma, tá? E outra coisa que também tem me dado essa oportunidade de trazer mais gratidão no coração nesse processo de criações é receber essa recapitalização do próprio YouTube. Eles mandam semanalmente quando as pessoas sintonizaram no canal. Não sei se você tem isso em alguma plataforma, mas é gostoso você olhar e ver o seu processo, né, sendo construído e gerando conexões com outras pessoas que se identificam naquilo que você se propõe a fazer na internet. E essa semana foram mais de 565 pessoas que sintonizaram aqui no YouTube. É muito incrível mesmo. Outra coisa que na plataforma de áudios, né, nos agregadores de áudios, nesse caso eu vou mencionar sobre o Spotify, tem sido muito gostoso saber que as impressões lá no Spotify estão crescendo e até a última verificação tinha sido para mais de 1.000 impressões no Spotify, aqui o nosso programa do Pode Ninguém Ouvir. E é sempre muito gratificante. Esse tem sido um processo que a gente tem construído juntas, né? Eu fico muito grata quando você relata algumas vivências suas, a gente vai, né, construindo essa nossa jornada mais leve e feliz, né, da gente viver no nosso jeitinho, né, dentro das nossas limitações. E, diante de todos esses relatos, eu preciso falar uma coisa. Aquele momento de sugestões de filme. Olha, esses dias eu assisti um filminho babado. Você quer saber? Eu vou te contar. Que se chama O Mal que Nos Habita. Eu dei 4 estrelas, porque assim, eu sou do time que adora filme de terror / suspense. E esse filme específico, ele é de 2023, tá? Eu vou dar um spoiler aí, mas basicamente vai envolver família, tá? Entre 2 irmãos, por exemplo, eles encontram uma pessoa infectada por um suposto demônio que está prestes a dar à luz ao próprio mal. E aí vai ter várias reviravoltas, né? Vão ter várias tentativas aí de se livrar dessa X pessoa, e esses irmãos vão acabar ajudando e vão desencadear alguns vários babados. Eu não vou contar mais, não vai dar spoiler, mas 4 estrelas, foi muito interessante, me prendeu muito. Eu confesso que eu assisti esse filme parcelado, comecei de noite e finalizei ele de dia, mas foi uma experiência muito interessante. Tá? Fica aí a dica. Tá bom, meu amor? Ai. Espero muito que de alguma forma, de tudo que eu hablei aqui pra você, tenha feito nem que seja 1% de sentido, tá? Eu vou adorar continuar te amando virtualmente. Comenta aí os seus insights durante esse papo. E, por favor, não esqueça de acompanhar, né, no seu Spotify e avaliar com 5 estrelas. Sua contribuição é muito valiosa aqui pra gente. Tá bom? Beijinho no coração. E se você ouviu até aqui, se você foi essa pessoa incrível, vamos lá, coloca um emoji aí de um gelo, que eu já sei que você já tava até aqui, porque eu tô com gelo no joelho agora, tá bom? Vai ser o nosso segredinho. Beijinho. Eu amo e honro muito a sua vida. Até logo.